Saudação de paz para meus amados irmãos. Amados irmãos, essa noite estou passando aqui para deixar uma mensagem da parte do Senhor para nossas vidas. Apenas 2 minutinhos para que nós possamos refletir acerca do que nos diz a palavra do Senhor. A Bíblia relata no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, do versículo de número 6. Jesus ele vai falar para os discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus e também dos saduceus. Jesus estava dizendo: olha, cuidado com esse fermento, cuidado com esse ensino, cuidado com esta palavra que não vem do Senhor, porque sabemos que um pouco de fermento leveda toda a massa. Jesus estava dizendo: olha, um pouco desse falso ensino, um pouco desse fermento irá levedar toda a massa, porque o Evangelho de Jesus, ele é puro, ele é sem fermento, ele é Evangelho genuíno. Então um pouco de fermento irá levedar toda a massa, irá inchar. Então que nós devemos ter cuidado com os falsos ensinos que não convém à Santa Escritura, que nós viemos ter cuidado com as falsas profecias, que nós viemos ter cuidado com os falsos profetas, que nós viemos ter cuidado com as falsas profetisas. Examinai as Escrituras. Jesus falou: examinai as Escrituras, porque delas testificam de mim. Examinai tudo, examinai as Escrituras, examinai o que o pregador prega, examinai o que o pastor prega, examinai o que o profeta está pregando, examine tudo, porque a Bíblia fala que Paulo, quando estava ali em Tessalônica e também estava ali em Bereia, a Bíblia diz que muitos foram nobres em receber a palavra do Senhor, mas havia um povo ali que estava escutando o apóstolo Paulo pregar, o apóstolo Paulo pregando, e eles examinavam para saber se realmente o que Paulo estava pregando conduzia com o que estava escrito, conduzia com que as escrituras sagradas realmente ensinam. Então eles começaram a examinar a escritura para saber se era realmente a palavra de Jesus. Hoje, meus amados irmãos, muitos têm sido enganados, porque não estão examinando as Escrituras, querem pegar tudo do que vem da parte do homem, da parte da mulher, se esquece de examinar as Escrituras. Examine as Escrituras, examine a profecia, cuidado com os falsos ensinos, cuidado com o fermento dos fariseus, meus amados irmãos, porque muitos hoje estão sendo enganados por falsos pastores, falsas pastoras, que não existe pastora. Tem muitos que estão sendo enganados hoje, profeta do Pix, que pede Pix em troca de milagre, em troca de revelação. São falsos, são homens mentirosos, são homens enganadores. Paulo já tinha falado para Timóteo, escrito acerca desses homens. Eles são ímpios, eles são homens sem misericórdia, são homens que não têm temor de Deus. Então muitos hoje estão sendo enganados. Por quê? Porque não têm examinado a Santa Escritura. Cuidado com esse pastor de YouTube, cuidado com esse pastor de Instagram que pede Pix para revelar, pede Pix para te curar, pede Pix e fala dessa maneira: faz o Pix que eu vou revelar, faz o Pix que o milagre vai acontecer. Lembrando que Jesus de Nazaré, ele falou da seguinte maneira: cuidado com o fermento dos fariseus. Escute isso aqui, irmão, presta atenção nisso aqui. Até quando vocês vão ser enganados por esses homens? Até quando vocês vão ser enganados por esses falsos pastores, por essas falsas pastoras, pastor do Pix, pastor que não tem compromisso com a palavra? Até quando, meus amados irmãos, vocês estão sendo enganados por esses homens, pastores que recebem salário, pastores milionários do YouTube,
pastores que recebem salário da igreja, a igreja paga os pastores, são pastores milionários. Até quando, irmão? Chegou o momento do Senhor Jesus levantar um povo, irmão, levantar um povo corajoso. O Senhor falou para Elias quando estava dentro da caverna. Elias falou: Senhor, Jezabel matou todos os profetas, só restou eu. Porém o Senhor disse para Elias: Elias, ainda existe 7.000 homens que não se curvaram perante a Jezabel. Ainda tem 7.000 homens que não comeram na mesa de Jezabel. Ainda tem homens corajosos, valorosos, que pregam a verdade. Ainda tem homem, ainda existe homem de Deus, mulher de Deus que prega a palavra. Irmão, pare de ser enganado por esses falsos pastores. Pare de ser enganado por esses falsos profetas. Pare de ser enganado, irmão. Pare de ser enganado. Até quando você vai ser enganado? Jesus nos deixou esta mensagem para que nós viéssemos meditar, examinar as Escrituras. E muitos lobos devoradores estão se filtrando no meio da igreja, enganando aquele que é de Deus, enganando o irmãozinho, a irmãzinha. Mas só que escute uma coisa, a Bíblia, ela fala da seguinte maneira: você vai pegar esta mensagem para a tua vida. Pega essa mensagem para a tua vida. Jesus falou que, se possível fora, até os escolhidos seriam enganados. Esse se possível fora significa que não vai ser enganado. Aquele que é escolhido de Deus jamais será enganado. Quem não se lembra que havia um profeta? O profeta estava na sua casa. O profeta estava na sua casa. E a mulher de Jeroboão, ela foi tentar receber revelação de Deus para a sua vida. A casa toda em pecado. Ela, Jeroboão, tudo em pecado para receber profecia do profeta. Porém a Bíblia fala que quando a mulher de Jeroboão pisou na entrada da porta, o Senhor já tinha falado para o profeta Aías que ela viria para tentar receber algo da parte de Deus. Mas quando pisou, o Senhor falou. Ele falou para aquela mulher: entra, mulher de Jeroboão, porque está disfarçado. Tem muitos que estão disfarçados no meio da igreja. Tem muitos pastores falsos que estão disfarçados. Pastores no adultério, segundo, terceiro casamento, quarto casamento. Pastoras no terceiro casamento, quarto casamento de prostituição. Tem muitos que estão disfarçados na mentira, no engano, na lascívia, na soberba, se esquecendo que Deus é santo e um dia a conta vai chegar.